Aqui está a minha avó, minha querida, e toda a minha infância foi com ela. Ela fazia panquecas para nós, sempre assava tudo para nós. Aqui está a minha querida avó, é assim que eu a vejo quando trabalho em cada lugar. Arsenal TCHKO. Olá, meu nome é Galina, eu sou artista de retratos de pessoas falecidas, trabalho há 20 anos, sou artista decoradora, artista pintora, essa é a minha especialidade. A primeira vez que vi um artista trabalhando em pedra, fiquei tão encantada e pensei, eu quero fazer isso também. Aqui estão minhas ferramentas, essas são as principais, são meus instrumentos, eu uso o tempo todo. Onde está meu cinzel? Aqui está, não, isso é um feixe de agulhas. Elas são feitas sim para todo o trabalho de um pedido específico. O feixe grande serve para bater de forma mais grosseira, com partes maiores, e quanto menor e mais fino é para o rosto, para detalhes delicados, para destacar, por exemplo, a testa. Ao bater, o polimento quebra e a superfície clareia com o impacto. Isso é uma micro-retífica, uso para fazer linhas. Antigamente servia para perfurar ossos. Onde está isso? Bem, aqui, dentistas usam, está vendo? Isso é uma ferramenta odontológica, mas para mim é muito útil, eu uso para riscar os vestidos. Cabelos, e então eu começo depois aqui. Passei para cá porque vi que precisava deixar um pouco mais claro. E com isso eu clareio, suavizo esses arranhões e assim consigo o efeito de cabelo. Até dá para arranhar mais um pouco. E eu arranho. Me perguntam muito, você não sonha com eles? Geralmente eles não me incomodam. Gosto de trabalhar à noite, pois ninguém me distrai e não sou necessária para ninguém, só para a pedra. Em um dia eu consigo fazer um monumento, isso se nada me atrapalhar. Mas não, eu sou mulher, tenho filhos, tenho escola, tenho lições. Então em um mês você faz uns 20 facilmente. Bem, isso é se ninguém atrapalhar. Às vezes faço um preço melhor para as pessoas, pois para alguém pode ser caro, como quem mal juntou dinheiro para a pedra. E nós também, às vezes, damos descontos para as pessoas, porque vemos que é uma pessoa boa e aquela aposentadoria, então damos descontos. E você sabe quantas vezes ficamos no prejuízo por causa de um errinho só, tem que cuidar de tudo. O trabalho mais difícil para mim é quando é um retrato, a figura da pessoa de corpo inteiro. Isso é complicado, tem que transmitir tudo. E tem que mostrar o vinco e a sombra do vinco também, e retratar a seda se tiver seda na roupa. E transmitir o brilho dos olhos. Cada ponto decide tudo. Sabe, ultimamente, quando uma pessoa se aposenta, uma avó ou um avô se aposentam, eles juntam dinheiro da aposentadoria, uma quantia em 1 ou 2 anos. Encomendam monumentos para si, evitando sobrecarregar os filhos e garantindo tranquilidade para viver o resto da vida em paz. Às vezes a pedra fica 10 anos no galpão, mas ainda assim fazem o pedido. E para mim, desenhar rostos vivos é claro mais fácil, mas é um pouco emocionante, não sei, eu simplesmente fico nervosa, porque aquela pessoa vai vir e eu preciso fazer tudo do jeito que ela quer. O trabalho mais difícil foi quando o menino tinha 3 anos, a foto era do jardim de infância, e o menino faleceu aos 6 anos. Ou seja, eu precisava acrescentar 3 anos, olhando para a foto daquela criança de 3 anos. E a mulher me dizia, alongue ali, faça os lábios maiores. Eu começo a aumentar os lábios, fazer aquilo maior. Ou seja, eu não podia fazer nada sozinha. Eu fazia exatamente o que a mulher me dizia. E assim, aos poucos, nós fomos aperfeiçoando o retrato da criança, por assim dizer. Ela olhou e disse que, claro, não poderia trazê-lo de volta com vida. Mas pelo menos conseguimos preservar a memória do meu filho de 6 anos, não mais de 3, mas de 6 anos. E às vezes acontecem momentos em que ex-militares trazem fotos. Eu olho e vejo militares, 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 afinal, esse era o trabalho dele, o estilo dele. E aí eu faço uma foto dele em roupas civis comuns, ninguém o reconhece. E eu não consigo entender por quê. Por que não aceitam o meu retrato? E você entende que ao vestir um militar com roupa esportiva ou uma camiseta de casa, ninguém o reconhece, porque a imagem muda. É muito importante captar a essência da pessoa.
Ele pede para mudar a expressão facial, adicionar um sorriso, levantar os lábios e principalmente mudar o penteado. Copio de outras fotos os penteados, troco a roupa e coloco o que a pessoa realmente usava ou gostava. Por exemplo, se ela pedia para usar vestidos, eu atendia. Pronto, eu escolho uma golinha para o pescoço, igual a de outra foto, e faço tudo direitinho. Me trouxeram umas fotos, o homem estava sentado e ele tinha um jeito assim, não é que fosse só isso, mas parecia astuto, até meio malvado. Então ele estava meio carrancudo, eu tirei alguns detalhes, essas tensões na testa, e aí ficou bom, também deixei os olhos mais claros e ele acabou ficando sorridente. A cliente disse, ele não está parecido consigo mesmo. Fiquei preocupada, pensei se teria que repolir tudo. E aí, literalmente, a vizinha deles, com quem moravam, apareceu e disse, Masha, o que você quer dessa menina de mim? Olha, ele era bravo com você, te maltratou a vida toda. E ela fez ele ficar bondoso aqui. Ah, deixa, disse ela, que pelo menos no outro mundo ele possa sorrir. Estou fazendo o contorno para a vela ficar visível e bem definida. Aqui fica a identificação, o rosto, o sobrenome, o nome e o patronímico do falecido. E atrás no verso estão os interesses e a vida dessa pessoa. Eu tive um cliente, sabe, que fez para o avô dele. E ele disse, eu perguntei, o que ele fez? Faça para mim o verso. Tudo bem, mas o que seu avô gostava? Ele criou cabras a vida toda. Aí ele trouxe um álbum e lá tinha uma foto assim. Ele no campo trouxe naquela lata velha, que antigamente usavam para cortar arenque nos tempos soviéticos, quer dizer, abriam. Era uma lata aberta, ele colocava água ali e um cabritinho pequeno se aproximou e bem na hora olhou, dá para ver que alguém estava tirando a foto. E esses olhos do cabritinho, eles eram como olhos humanos. Sabe, quando eu desenhei esse cabritinho, eu realmente caprichei nos olhos e o cabritinho até sorriu para mim. Ele sorriu. Quando os clientes chegaram, disseram, olha, esse bode vale $100. Como as pessoas que conhecem sua profissão reagem a isso? Quando descobrem, por exemplo, em alguma instituição, tipo no hospital ou em algum outro lugar, imediatamente há uma certa, surpresa, principalmente surpresa. Não, os olhos ficam assim, opa. Amigos e conhecidos fazem piadas dizendo, quero ser um dos primeiros, vai me desenhar depois. Reserva um lugar na fila, mas é só humor negro. Chegamos ao cemitério. Esse é o nosso trabalho interessante. Bem, é uma abordagem interessante, é só uma pedra. Os caras pensaram em como fazer isso. Eu encontrei uma foto, ele estava sentado em algum lugar, numa pedreira, não me lembro, era uma foto assim. E eu, como ele gostava tanto do Baikal, eu retratei com o Baikal ao fundo. Vê o anelzinho dele, olha, cada dobrinha, plano de trabalho. E sabe, talvez até umas 3 noites. Estive ocupada durante o dia, então foram 3 noites. Galina, você reconhece seus trabalhos ao passar pelo cemitério? Sim, literalmente pelo traço eu vejo que conquistei muita coisa. Alguns trabalhos me deixam feliz e outros, pelo contrário, até me sinto desconfortável, fico com vergonha porque as pessoas aceitaram, mas parece que, não é que eu sinta vergonha, é que eu não estou satisfeita com o meu trabalho, com os antigos, digamos assim. Isso é bom, mostra que estou crescendo, amo o meu trabalho e não vivo sem ele. Quando o cliente vem até mim e olha para o meu trabalho, eu vejo o espanto. Bem, e ele fica em silêncio, e ele diz, então, eu digo, você sabe, ficou até melhor do que... Aqui houve muitos momentos assim, em que eles ficaram tão satisfeitos, até sorriram, porque eu fiz melhor do que na foto. Isso significa muito, e isso me dá asas. E aqui, olha só. E como são lindas as ondas no mar, as gaivotas, as flores... E é isso, transmitir o clima, o sol através dos galhos, o sol até mesmo no caminho, de repente um brilho. E as poças, o mar, esse reflexo até mesmo dos rios, esse efeito espelhado, isso realmente encanta. Ser artista de retratos de pessoas falecidas é uma profissão, provavelmente, que faz a gente entender, apreciar a vida. O valor material se perde, ou seja, você lida o tempo todo com tragédias e ouve todas elas. Ainda assim penso, meu Deus, como ainda somos felizes.
Meus filhos têm saúde, tenho meus pais, o que mais eu poderia querer? Não há nada pior que perder um ente querido, especialmente quando pais enterram seus filhos.